E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí indo pro ar, né? Então hoje, cara, eu vou falar a respeito de um problema relacionado à segurança pública e que não é também problema da segurança pública, né? Por exemplo, pessoas que causam problemas para si mesmo, né? Como aquele casal na Espanha, por exemplo, né? Tinha um sobrinho perturbado, né? E mesmo assim, depois de ter saído da casa, né, ter alugado outra casa, ainda permitiram que ele frequentasse a casa da família. Aquela velha história. Sabe que o cara é perturbado, é doente, né, psicopata, mas não quer, né, constranger o jovem. Acabou matando a família inteira. Aquele outro rapaz de Belo Horizonte, né, matou aquelas 3 moças, jogou num poço lá, ficou mais de 7 meses o caso sem esclarecimento. Um belo dia vão mexer lá, acharam as 3 moças mortas dentro do poço. Isso daí, se eu não me engano, foi em Portugal. Sabe que o cara não aceita, sabe que o cara é ignorante, tá junto por quê? Então, tem coisas, sabe, que a pessoa pode evitar, entendeu? Você sabe que a pessoa é problemática, se afasta. Outra coisa, né, esses dias aconteceu aí no Vale, se eu não me engano, foi um caso em Cruzeiro e o outro em São José dos Campos, né? São José dos Campos é não sei, problema de família lá. E como sempre, né, bens, envolvendo bens, né? E a pessoa lá tinha, né, participação. E a família, em vez de acabar logo com o assunto, né? É aquela velha história. Junto um monte de oportunistas, né? Parece que era uma casa. São 8 irmãos. Então o que acontece? São 8 irmãos, todos casados, morando na casa, né? Aquele, né? O terreno é a vilinha do Chaves, né? Já que tá todo mundo dentro da casa, são 8 irmãos, junta as mulheres que pegam os seus maridos, os irmãos homem lá, junta todo mundo, né? Era o certo. O cara que é a parte dele juntava todo mundo, como eles têm o direito, né? No caso de compra, por ser irmão, juntasse todo mundo e pagasse a parte do cara. Não. Ah, nós somos a maioria, nós não vamos vender, fazendo pouco caso, fazendo pouco caso, fazendo pouco caso. Dentre os cunhados, tinha um, né, que era carcereiro. Só que ninguém no bairro sabia que o cara era carcereiro. Ele sabia que quando soubesse que ele era carcereiro, ele corria um risco de morrer. O que acontece? Não foi provado, mas existe a desconfiança, né? De que essa outra pessoa que teria parte, né, desse imóvel se irritou, foi lá e contou pra rapaziada, né? Pra bandidagem que o cara era carcereiro. Resultado? O pessoal foi atrás, seguiu, constatou que de fato ele era carcereiro. Acabou como? Todo estourado de bala. Aí como é que acabou a história? No velório, aquela turma que incita a coisa, né? Não, isso mesmo, o cara é vagabundo, o cara é isso, o cara é aquilo, né? Depois que acontece a desgraça, aí fica todo mundo, com perdão da palavra, com cara de bunda no velório, né? Por que foi fazer isso? Por que nós não demos logo Não foi provado, mas todo mundo na desconfiança ficou falando isso, né? Por que a gente não foi logo e vendeu logo essa bosta? Agora fulano morreu, agora não adianta. Mesmo que essa família consiga provar que o cara foi ele quem armou essa situação, que contou para esses caras, e daí? O cara vai preso, não foi em flagrante, ele pode alegar um monte de coisa no fórum, daqui a pouco tá solto, e mesmo que vá preso, não vai trazer a vida do outro de volta, certo? Resultado, uma irmã viúva, 3 filhos, né, com um pai morto, tudo por causa do quê? De querer, não é nem ignorância, é bancar o esperto. Querer se apoderar do que não é seu. Tá aí. Morreu, se ferrou, morreu na mão dos outros. Não conseguiram provar, o cara tá lá. E corre o risco de, já que ele fez esse tipo de coisa, ele criar uma situação maior ainda, um problema maior ainda, e levar mais gente pro buraco. Por causa do quê? De ignorância. O de Cruzeiro foi a mesma coisa. Certo? Novamente, questão de partilha de bem, né?
Uma moça lá que ia numa igreja lá, um pastor de uma igreja no caso. Mesma coisa, briga. Isso e aquilo, paga, não paga, dou, não dou, e como sempre eu falei, um monte de palpiteiro, né? Não, imagina, vende nada, isso e aquilo. Ah, ele é um banana, ele fala e não faz. O que acontece? O cara foi lá, espalhou na redondeza que existia um cofre dentro da igreja. Com dólar, com euro, com um monte de coisa. Espalharam a notícia. Só que esse de Cruzeiro foi mais inteligente, entre aspas, né? Usou inteligência para maldade, mas foi um cara mais... Tamanha a raiva dele, ele criou primeiro uma situação. Ele falou que existia, né? Espalharam pela cidade que existia um pastor que tinha um cofre desse na sua igreja. Só que não falou quem era. E isso foi criando uma expectativa. Segundo informação, teve nego de São Paulo, Guarulhos, Arujá, né, Diadema, bandido de tudo quanto é lugar do estado de São Paulo querendo saber. Oh. Recentemente nós vimos na televisão aí, os caras invadiram um cofre de um cara aí, pegaram 35 milhões de reais, né? Aí fala de um pastor que tem essa grana toda, ficou todo mundo querendo saber. E a bandidagem, não sei o que, e quando ele foi e soltou pra um cara e o cara foi e jogou na rua quem que era o pastor, não durou 3 dias, meu amigo. Resultado? Foram lá pra roubar o cara, pra sequestrar o cara e sequestrar o cara e os filhos dele, né? Ele tinha um casal de filhos. Ele se assustou na hora, acelerou, os caras meteram bala, certo? Tomou um monte de tiro de fuzil. Uma filha que ele tinha de 20 anos morreu. O outro filho, mais novo, tomou um tiro na cabeça, ficou cego. E ele está em cima de uma cadeira de roda. Tudo porque é espertão, é malandrão, né? Meu amigo, se você está na sua razão, tudo bem. Mas se você não está na sua razão, não faça mal para os outros, não faça pouco caso. Porque quem está por cima da carne seca, você que está por cima da carne seca, você está dando risada, você está zombando. Tá legal para você. Só que quem está por baixo, você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Agora eu pergunto para você, será que esse pastor hoje, ele para pensar nisso? Puta, se eu tivesse, né, dado logo. Porque quem quer faz. Não enceba, não enrola. Ah, eu vou lá, dei entrada no papel e esquece lá, fazendo pouco caso. Não. A pessoa que tem vergonha na cara, decente, ela compra um celular num magazine desse, Cas Bahia, seja lá o que for, a pessoa não consegue dormir enquanto não quita. A pessoa faz um negócio para dar um dinheiro daqui a um mês, ela não descansa enquanto ela não paga, a cabeça dela fica mexendo. A pessoa de bem faz isso. Não faz esse tipo de coisa que nem esse pastor fez. Ele fez, olha o que custou. Custou a vida da filha, um filho cego e ele em cima de uma cadeira de roda. E o cara, que supostamente também não foi provado que foi ele que fez isso, né? Existe o negócio, o cara tá aí, ó, andando, né? Vai receber da mesma maneira, tá demorando, se não já recebeu a parte dele nessa partilha de bens, certo? E o outro tá lá fudido em cima de uma cadeira de roda com uma filha no cemitério e um filho cego para ele carregar para cima e para baixo, cadeirante. Tudo porque e a mesma história no velório da menina. Ai meu Deus, por que vocês não deram? Não adianta chorar o leite derramado, o negócio tem que fazer na hora. Depois que se ferra. Então você, que é polícia, carcereiro, pessoa que tem profissão de risco e fica arrumando rolo com os outros, você corre um sério risco da pessoa armar uma casa de caboclo e te matar. Aí depois você entra para estatística, vão falar que a polícia não funciona, que fulano... Não é isso. É você que é burro, é idiota. Então, se tem alguém assistindo esse vídeo e está com esse mesmo tipo de problema, abre o olho, porque o próximo a tomar um tiro pelas costas, ou sofrer algum tipo de problema, certo? Algum tipo de tocaia, ou coisa parecida, porque é aquela história. Quem bate esquece, quem apanha não esquece não. Fica a dica aí.